levar o nosso pensamento a Jesus, a essa pleiade de amigos que já se fazem presentes, preparando o ambiente, e vamos pedindo a eles que derrame suas bênçãos, seu amparo, sua inspiração, e que a conversa da noite possa ser proveitosa na nossa vida. Que possamos sair daqui reflexivos, porque a reflexão nos leva a pensarmos, a meditarmos e a colocarmos em prática. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Bom, hoje nós escolhemos para conversar com todos sobre a pedagogia divina. E o que vem a ser esta pedagogia? A pedagogia, ela é a forma como um ensino é passado, o propósito do ensino, quais os métodos, quais as maneiras, quais as formas que são utilizadas para que se passe este ensino. Deus, durante toda a sua criação, ele nunca nos deixou à deriva. Em nenhum momento. Sempre teve um amparo, sempre teve um direcionamento. E este amparo, este direcionamento, ele é baseado no amadurecimento da humanidade, se a gente pegar como um todo, e tem o amadurecimento individual, que é como cada um consegue assimilar os ensinos que estão sendo passados. Então, nós vamos começar um pouquinho, quando nós, a humanidade, nós ainda éramos recém-saídos, né? A gente tinha acabado de chegar no reino nominal, vamos colocar assim. Então, a gente não tinha muita ideia, muita abstração desenvolvida. O que é normal, se a gente pegar uma criança, a gente vai ver que ele gosta do concreto. Então, como era a pedagogia divina naquela época, né? Já existia, desde que nós somos criados, já existe a ideia divina. Já existe a ideia de uma filiação, de algo além, de algo acima, né? Que controla. Mas como a gente estava muito na infância, essa relação com o divino, ela se dava muito pelo meio da natureza. Então foi a época em que nós éramos politeístas. Nós tínhamos o Deus Sol, o Deus Chuva, o Deus Trovão, a gente vê o Thor até hoje, né? Então eram vários deuses. Nós sabíamos que algo ocorria sem concorrermos a isso. Então já tínhamos uma noção do divino, mas não tínhamos a menor noção de como ele se apresentava ainda, pela nossa imaturidade espiritual. A primeira revelação realmente que veio, né, no sentido de já um pouquinho mais amadurecidos, mas ainda necessitando muito do concreto, foi a lei de Moisés. Onde, assim como a criança, como que a gente o prepara? Né? A gente precisa cuidar, delimitar. Então, o que foi dado a nós? A lei, as regras, a obediência. A gente ainda não tinha muito a capacidade de entender totalmente. Então, a nossa forma de relação com o divino e a pedagogia usada naquele período foi o quê? Bom, vamos lá, vamos delimitar, vamos colocar os limites. O que é a lei? Os 10 mandamentos, tá? Mas a nossa relação ainda era por temor. A gente não tinha capacidade ainda de abstrairmos um pouco mais a noção deste Deus Pai. Então, a nossa forma de adoração ainda era muito exterior.
Era cumprimento de leis, de regras, como a gente vê. E foi válido. É isso que a gente tem que colocar, tá? É válido. Passado um período, veio Jesus com a segunda revelação. Já mais amadurecidos, já conseguíamos ter a noção de um Deus mais amoroso. Assim como ocorre com os jovens, eles não aceitam simplesmente a imposição. Pega um adolescente e impõe alguma coisa para ele. Não, ele vai querer se aprofundar. Ele vai ter a regra, ele vai continuar com a regra, mas ele vai necessitar, para interiorização, de uma lógica, de um motivo, de algo até mais abstrato. Já traz as condições para isso. Não traz muito amadurecimento, mas já traz as condições. Então, Jesus, neste momento da humanidade, ele veio mostrar para nós um Deus Pai, um Deus amoroso. Mostrar para a gente, olha, tudo bem, tem as regras, tem a lei, mas vamos fazer isso interiorizando. Não vamos fazer só no exterior. Vamos procurar entender, aplicar e transformar em atitudes, né? Então, a gente já mais amadurecido, já trazíamos as condições para isso. Passado um período, temos a terceira revelação, a doutrina dos espíritos. E o que a doutrina dos espíritos, em termos de humanidade, por que ela apareceu agora? Porque já estamos em condições de entendermos um pouco mais sobre a mecânica divina. O que sou? O que faço aqui? De onde vim? Para onde vou? Qual minha função? Como eu posso participar da seara divina? E é muito interessante, esses dias conversando com meu sobrinho, ele falou assim, tia, mas Jesus não falou nada sobre esse negócio de vida após a morte, né? E é muito interessante, né? Eu falei para ele, filho, às vezes a gente para, na morte de Jesus, a gente para na Sexta-feira Santa, né? A gente para na crucificação de Jesus. Se a gente avançar um pouquinho, no domingo de Páscoa, né? Vamos pegar o que a gente conhece e celebra. Se a gente pegar o domingo de Páscoa, a gente vai ver que Jesus, ele ressuscitou. Ou seja, o corpo dele material, não. Tá? Mas ele continuou, ele deu continuidade ao que ele já fazia. Ou seja, ele estava com os apóstolos, ele estava ensinando, ele estava ajudando. Eis o princípio da terceira revelação. Se Jesus, ele deu continuidade, o que nós podemos pensar? Tá, Jesus deu continuidade, e nós também daremos. A vida, ela é uma continuidade só. As existências são muitas, mas a vida é uma só. E isso já mostra o quanto essa pedagogia divina, ela não vai eliminando as revelações anteriores. Não. Ela vai ampliando. Ela volta na revelação e amplia. Jesus não anulou a lei de Moisés. Eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento à lei. Então, ele retorna à lei, mas demonstra, olha, o cumprimento da lei, ela deve ser não só exterior, mas interior. E nos seus últimos dias, ele dá início, né, à terceira revelação, e a terceira revelação, ela é pautada nos ensinos de Jesus. Ela não elimina Jesus, muito pelo contrário.
Ele é o centro do nosso ensino, do nosso estudo, das nossas ações, de como devemos, mas amplia, vem nos mostrar de onde viemos, o que é que fazemos e para onde iremos. Então é uma ampliação. E essa visão, ela é muito importante, porque quando a gente tem uma visão linear, ou seja, eu sair da primeira lei, acabou a primeira lei, eu estou na época de Jesus, acabou a época de Jesus, eu venho para a terceira revelação, acabou a terceira revelação, vamos ver o que vem pela frente, né? Então, isso faz com que a gente veja as coisas em segmentos. E isso, para nós, é um olhar um tanto quanto perigoso, porque nós deixamos de dar importância, a importância que tem às lições anteriores. Então, a pedagogia de Deus, a pedagogia divina, ela não é feita como uma série, por exemplo. Você termina a primeira série, vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta. Não. Ela é em espiral. Então, nós temos a primeira revelação, nós temos a segunda revelação, nós estamos na terceira revelação, teremos mais e mais, porque o ensino, o aprendizado nosso nunca acaba. Senão chegaríamos a Deus, não seríamos Deus. E somos seus filhos, então não acaba. E o que ocorre quando a gente traz essa noção deste ensino em espiral? A gente sabe que a primeira volta é uma base, mas que a segunda volta está conectada com a primeira volta, a terceira está conectada, ela não se desconecta em nenhum ponto. Vamos pegar uma espiral, ela não se desconecta. Ela cresce e ela amplia. E o que existe entre essas voltas deste espiral? Uma coisa preciosa chamada tempo. É precioso o tempo para nós. Por quê? Porque o tempo, dentro dessa pedagogia, ele é usado para que a gente amadureça as informações que são chegadas. Ele é utilizado para que a gente possa interiorizar, para que a gente possa exercitar. Não é algo que a gente foi nos mostrado hoje e amanhã eu já devo dar um resultado. Não. Dentro das revelações, Deus, ele colocou o tempo. Ele nos deu este tempo para o nosso amadurecimento, para a nossa interiorização dos seus ensinos, tá? E eu vou dar um exemplo de um ensino nessa espiral. Vamos pegar a lei, o mandamento. Vamos pegar o mandamento de não matar. É um mandamento de Moisés, é uma lei divina, faz parte da lei divina. Não matar. Tá. Eu matava inimigo, eu matava aquele que estava concorrendo comigo, matava. Tá? Vem Jesus e o que ele diz? Olha, ame seu inimigo. Ou seja, nem mesmo o inimigo não mate. O não matar é para todos. É em todos. Então, ele não... ele ampliou a noção de não matar. Vem a doutrina dos espíritos e amplia um pouquinho mais essa noção de não matar. Olha, se você matar o corpo, o espírito sobrevive. Tá? Você não vai estar resolvendo o problema. Você não vai estar deixando a desavença de lado. Você vai estar ampliando essa desavença. Tá bom? Então, te deu um motivo, uma razão, uma lógica. Não que Jesus não trouxesse. Trouxe, gente, por favor, todos já têm a semente. Só que o que a gente gostaria de deixar claro é que essa semente, a cada
a cada nova volta, ela amplia. O não matar hoje, ele está até mais amplo. Não matar a esperança, não matar a alegria, não matar a chance das pessoas. Ele está mais amplo. Ele saiu do campo simplesmente físico e ele entrou num campo muito mais internalizou o sentimento. Às vezes, com uma palavra maldada, gente, você literalmente você mata a esperança de uma pessoa. E isso dói. Então vejam que de lá até agora é a mesma lei, só que ampliada. Vai nos dando o quê? Maiores noções do porquê não fazer. A gente não vai fazer simplesmente porque nos mandam não fazer. Vamos entender o porquê não fazer. E quando a gente vê de uma forma linear os ensinos, pode trazer para nós uma sensação, né, de que o passado já passou, não tem mais validade, nossa, está ultrapassado, nossa, a primeira lei lá de Moisés, dá um ar, às vezes, até mesmo de desconexão. E não existe desconexão na seara divina. Tudo está interligado e conectado. Ao passo que quando a gente consegue enxergar essa forma linear, o que é que a gente pensa? Bom, eu estou em um pedaço dessa espiral. Nem mais e nem menos. É simplesmente um espaço desta volta. Então, eu não desenvolvo uma questão de ou superioridade, ou uma questão de menosprezo pelo que passou, pelo que foi importante e é importante, traz as raízes até hoje. Evita de eu fazer julgamentos. Ah, mas você está na primeira revelação? Sim. Eu não consegui ainda o não matar da primeira revelação, porque às vezes a gente fala o que não deve, né? E ofende e mata na forma de esperança. Então, por que menosprezar? Agora, o que é importante a gente apreender e se situar é onde eu me encontro nessa espiral. Será que eu também estou tendo a visão de que já cheguei ao topo? De que já aprendi? Não. Uma coisa muito importante que nós, como aprendizes, devemos desenvolver é o gosto pela aprendizagem, a reflexão, o colocar em prática, porque seria o exercício que o professor, quando dá uma lição nova, ele passa os exercícios. Para quê? Para você ir exercitando. Ver onde eu estou tendo mais dificuldades, ver onde que eu já consegui assimilar melhor. Então, essa experiência educativa, ela é muito particular também. O que foi passado foi em termos de humanidade, mas em termos individual, cada um de nós aqui presente, nós estamos num momento. Cada um de nós aqui presente já conseguimos aprender de uma forma, já conseguimos assimilar melhor um ensino, mas ainda temos dificuldades com o outro. E o que tem que ficar muito claro, gente, por favor, mantenham a mente sempre aberta aos aprendizados. Mas para isso, a gente tem que ter uma coisa chamada base. Porque senão, a gente vai ficar à mercê do que os outros falam para nós.
Como eu vou saber se o que eu estou ouvindo é certo? Como eu vou saber se o que eu estou ouvindo está de acordo com as leis divinas? A gente já chegou numa maturidade, ou devemos procurar pelo menos essa maturidade, de sermos já os próprios, não autodidatas, tá? Mas a gente se esforçar um pouquinho mais, no sentido de buscar, de tentar compreender, de analisar, de desenvolver um senso crítico. Porque isso é muito importante. Senão a gente vira massa, conduzida. E não é esse o nosso objetivo. O objetivo dessa pedagogia divina utilizada com a gente, conosco, é para quê? Para que a gente possa participar de uma forma absolutamente consciente no meio em que a gente está. Na nossa família, na nossa religião, no nosso meio social, onde estivermos. Sabermos quais são os princípios que norteiam a convivência. Jesus falou: amai a Deus e ao próximo como a si mesmo. A gente precisa saber. A gente, muitas vezes, nós nos dedicamos bastante a conhecermos as leis materiais, ótimo, as leis de um país, a lei de trânsito, é importantíssimo. Mas a lei maior, que é a lei divina, não pode deixar passar desapercebido. A gente precisa se interessar por ela, saber como ela age na nossa vida, saber como que as coisas se processam. E vamos pegar um exemplo que todos nós estamos passando: a encarnação, a nossa vida. Se a gente simplesmente levantar de manhã, tomar café e trabalhar, voltar, fazer os nossos afazeres diários, que são importantes e necessários, com certeza. Mas vamos elevar um pouquinho esse dia nosso? O que aconteceu nesse meu dia? Quais foram as dificuldades que eu tive nele? Quais as oportunidades que me foram oferecidas neste dia para que eu crescesse, para que eu interagisse de uma forma mais consciente com o meio? Porque senão a encarnação, ela vai perder a sua finalidade, que é a de nos educar. A encarnação não foi feita para a gente pagar dívida, para a gente pagar conta. A encarnação nos é dada para que a gente aprenda. É um meio de ensinar, não é um meio de pagar conta. Eu estou encarnada porque eu tenho que pagar a dívida com fulano, ciclano, beltrano. Não. Eu estou aqui com a graça divina para que eu possa aprender no meio em que eu estou. Para que eu possa aprender no meio da minha família, no meio social, no meio religioso. O que eu devo aprender? A qual lição que eu estou sendo chamada? O que essas pessoas que estão ao meu lado estão me chamando, me mostrando para que eu possa aprender? Porque todos nós somos instrumentos de aprendizados um com o outro. A nossa relação social não é mera coincidência. Tudo no divino existe um objetivo, e um objetivo para o bem. Então, dentro da pedagogia, existem os métodos. E cada um de nós aqui, dentro da grandeza e da sabedoria de Deus, ele utiliza o método necessário para que a gente aprenda. Ele sabe exatamente
onde nós necessitamos estar em concordância com a lei, com a harmonia. Onde que eu ainda não estou conseguindo essa concordância, essa harmonia? E dentro da sua bondade, dentro da sua pedagogia, o que ele vai fazer? Me dar os instrumentos. Quando um professor ensina algo, o que ele dá? Os exercícios. Para quê? Para que a gente possa ir nos familiarizando com tudo isso. Então, o nosso meio são exercícios para o desenvolvimento daquilo que nós necessitamos desenvolver em nós. E o verbo educar, gente, ele vem de colocar para fora. Ou seja, todos nós trazemos a capacidade de aprender. A todos nós foi dada a mesma capacidade de aprendizado. São dados diariamente os meios, as formas, as pessoas, as situações, para que a gente aprenda. Não é pagar dívida, é aprender. É aprender. Porque uma vez consciente, uma vez agindo de uma forma responsável no nosso ambiente, todos irão melhorando aos poucos. Porque todos estamos interligados. Não há como estar feliz se alguém desta volta não está feliz. É harmonia. E isso leva nós aqui, à cooperação, à misericórdia, ao não julgar, a ver de outro ângulo, a tirar de nós, dos nossos olhos, aquele olhar julgador. Porque assim como o outro traz necessidade, eu também trago. Então, o que particularmente eu gostaria muito que ficasse, tá? Todas as voltas desta espiral, elas são importantíssimas. Então, que a gente entenda e respeite, porque as pessoas que ainda pensam diferente da gente, elas não são menores ou maiores, ou isso ou aquilo. Elas estão um ponto desta espiral. Um segundo ponto, gente, vamos ter a mente sempre aberta para o novo. A vida é progressista, ela não é paralisada, não tem um fim. O aprendizado não tem um fim. Olha que delícia! Eu vou estar sempre aprendendo. As coisas estarão sempre se renovando. Mas eu preciso buscar. E quando eu busco, eu deixo de ser refém da ideia do outro. Eu deixo de ser refém do que o outro acha. Porque todos nós aqui somos individualidades. Todos nós trazemos a consciência, somos centelha. Trazemos os nossos potenciais. Todos nós. O que muitas vezes alguns desenvolvem mais rapidamente é por aproveitar melhor os exercícios. Não ir para a escola simplesmente por estar na escola, mas realmente procurar entender as lições que são passadas. Qual a aplicação dessas lições na minha vida? Qual a aplicação e a mudança, a transformação que essas lições estão fazendo em mim? Não no outro, em mim.
O quanto está me transformando? O quanto está me melhorando? O quanto eu estou aproveitando este momento que está me sendo dado? E quando eu disse da encarnação, porque estamos aqui, mas em todo e qualquer ponto da criação divina, a lei de aprendizado é a mesma. A gente não aprende só quando está aqui encarnado. A gente aprende também no plano espiritual. Também são nos dadas oportunidades de crescimento. Trazemos, graças a Deus, as pessoas ao nosso lado, que nos auxiliam, nos dão a mão, nos puxam, nos sustentam, nos ensinam. Olha, mas esse ponto aqui, se você fizer dessa forma, é melhor. Quem aqui na escola nunca estudou em grupo?